aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir e eu preciso da sua atenção agora para tirar uma dúvida que, se já não está na sua cabeça, vai aparecer em algum momento. E qual dúvida é essa? Qual é a diferença entre a comunidade e a formação domínio-movimento? Antes de te dar essa resposta, eu quero te lembrar de uma coisa. Eu não sei se você já cozinhou ou costuma cozinhar, eu particularmente sou péssima na cozinha, mas eu quero que você lembre de alguma vez que você tentou fazer um bolo. Isso mesmo, um bolo. Então vamos supor que você foi fazer um bolo e aí o que você fez? Você foi atrás de procurar a receita, né? Então você vai em algum lugar, seja ele o Google ou o caderno de receitas lá da família, o caderno de receitas da sua avó, e você pega essa receita de bolo pronta para você fazer. Nessa receita, você vai encontrar a quantidade certa de cada ingrediente, o modo de preparo do bolo, você vai misturar tudo, vai colocar no forno para assar e vai dar certo. O bolo vai sair pronto. Mas certamente, se você tivesse aí com a sua mãe, com a sua avó ou com uma confeiteira, certamente ela saberia que, se ao invés de você bater os ovos lá no meio da receita do bolo, se você batesse essas claras em neve, esse bolo ficaria mais macio. Ou talvez que, se você deixasse para colocar o fermento no final da receita, esse bolo cresceria mais. Ou seja, essas pessoas entendem profundamente do que elas estão fazendo ali e elas conseguiriam com facilidade trocar as quantidades ou a ordem ali dos ingredientes para que o bolo saísse como elas queriam. Então a gente pode falar que elas dominam muito mais do que elas estão fazendo, né? Pois bem, eu não quero que ninguém saia da dieta depois de assistir esse vídeo, mas eu quero explicar para você, com esse exemplo, qual que é a diferença entre a comunidade e o domínio-movimento. A verdade é que, se você chegou até aqui, esse é o primeiro curso meu que você tem acesso. Então você está aqui nessa fase de fazer os exercícios da sua aula como te ensinaram, assim como na receita do bolo. E esse é, sim, o primeiro passo prático da sua carreira para se tornar uma instrutora de Pilates completamente diferente do que a maioria por aí. Porque aqui você tem acesso a sequências de exercícios, a aulas prontas, literalmente você tem disponível para você a minha cabeça, as minhas ideias, o que eu faço na hora de criar as minhas aulas e os meus exercícios para os meus alunos. Você tem acesso aqui a milhares de possibilidades para dar uma aula realmente incrível para os seus alunos, que vai levar para eles os resultados que eles querem, uma aula que os seus alunos sentem realmente que estão fazendo exercício e, é claro, uma aula que vai te deixar muito mais satisfeita com a sua atuação profissional, feliz com o seu trabalho e também muito mais disposta ao final do dia. A formação domínio-movimento é justamente a união dessa prática com o raciocínio teórico que você precisa desenvolver. Na formação, nós vamos estudar profundamente biomecânica, avaliação, fisiologia do corpo, e aí você vai entender por que o seu aluno está sentindo aquela dor que ele trouxe como queixa para você. O que está acontecendo na biomecânica do movimento dele que justifica a dor que ele sente ou a patologia que ele desenvolveu. Você vai entender por que as compensações acontecem durante o movimento e como você vai fazer para corrigi-las de maneira eficiente. Além disso, você também vai aprender a escolher o exercício certo, de acordo com a necessidade do seu aluno. Nós vamos juntas, eu vou pegar na sua mão e eu vou te ensinar a desenvolver esse raciocínio clínico, para que a sua prescrição e orientação de exercícios seja mais profunda e assertiva. Com o conhecimento do domínio-movimento, você vai conseguir atender com facilidade o seu aluno idoso, o seu aluno com patologia, ou o seu aluno avançado. Mesmo que eles estejam na mesma aula, você vai conseguir fazer uma boa avaliação, entender o que eles precisam e direcionar o exercício certo para a necessidade de cada aluno. E tudo isso sem se sentir insegura ou insuficiente, aquela sensação de que você não sabe muito bem o que você está fazendo, então você não está levando o melhor atendimento para o seu aluno e por isso você se sente muitas vezes frustrada. Você vai aprender a reconhecer exatamente o que cada aluno precisa, com uma base teórica muito forte que nenhum outro curso de Pilates te entrega. Você vai conseguir saber exatamente o que cada aluno precisa, com uma base teórica forte que nenhum outro curso de Pilates consegue te oferecer. Lembra do que a gente falou ali no começo sobre a receita de bolo? Então,
Agora, é como se você tivesse aprendido não só a fazer o seu bolo sem precisar olhar para a receita, mas também mudar ali os ingredientes, tendo segurança do que você faz, sem hesitar ou ficar em dúvida, sabe? E é exatamente nesse ponto que a comunidade da TAI e a formação do Mini Movimento se complementam. Depois que você já tem todo o conhecimento de fisiologia e de biomecânica, que você já bate o olho no seu aluno e você já consegue entender o que está acontecendo no corpo dele, você sabe reconhecer com facilidade quais são as limitações dele, o que ele precisa desenvolver aí na sua aula, o que ele precisa melhorar, quais habilidades ele precisa melhorar e desenvolver aí na sua aula. Aí você corre aqui para a comunidade e encontra as melhores opções de exercício para a aula que você vai fazer com ele. E não precisa mais ficar se preocupando, fritando a cabeça, pensando no exercício que vai passar para ele e perdendo tempo, ou até ficando com medo de não ter ideia, né, de não ter uma aula criativa para esse aluno. E a melhor parte é que você consegue seguir qualquer caminho. Se você veio do domínio movimento e está aqui dentro da comunidade, saiba que você tem ouro nas suas mãos e que tudo que você tem acesso aqui vai potencializar demais os seus resultados. Mas você também pode começar aqui pela comunidade e quando perceber que está pronta para dar esse passo enorme na sua carreira, se diferenciar no mercado e, mais do que isso, ter a certeza que é uma instrutora de Pilates completa, segura, que sabe exatamente o que faz nas suas aulas, você passa a fazer parte do time Domínio Movimento também. Então, além de te explicar qual que é a diferença desses dois cursos, eu tô aqui para te fazer um convite de receber uma ligação minha ou de alguém da minha equipe. Eu e a minha equipe estamos 110% comprometidas com a sua evolução. A gente quer apresentar para você, ainda com mais detalhes, como a formação funciona, o que você vai encontrar aqui dentro e como a gente vai gerar essa transformação na sua aula. E para você que já é aluna da comunidade da TAI, eu já briguei com o chefe e com a equipe aqui dentro para conseguir um desconto especial, uma oportunidade especial para você se inscrever na formação Domínio Movimento também. E o que você precisa fazer para aproveitar essa condição especial? Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar o link e você vai entrar nesse link e vai deixar os seus dados ali. E a minha equipe vai te chamar, vai entrar em contato com você para a gente dar continuidade nessa conversa. Então é isso, gente. Essa é a diferença entre a comunidade e a formação Domínio Movimento. Esse é o convite que eu tenho para você. Eu espero o seu número nesse link aqui embaixo. E se eu te ligar, vê se me atende, hein?